Pimentel recebeu o estado quebrado no meio da maior crise que o Brasil enfrentou. Não foi fácil o caminho, mas pouco a pouco estamos vencendo. Quando as coisas estão difíceis, não adianta se desesperar, nem buscar soluções mágicas. Fazendo as melhores escolhas, vamos seguir juntos, reconstruindo Minas Gerais. Juntos faremos história. Eu queria saber por que nós tivemos um aumento em mais de 180 impostos no estado de Minas durante esses últimos anos. Em primeiro lugar, não é verdade que tenha sido aumento de impostos em Minas Gerais nessa proporção. O candidato Anastasia conhece bem as dificuldades do estado, até porque boa parte delas foi herdada do governo dele. O governo Anastasia nos deixou um rombo no caixa de 7 bilhões de reais, camuflado num orçamento que depois teve que ser alterado pela Assembleia Legislativa. Além do mais, o candidato Anastasia foi participante desse episódio trágico do golpe de Estado no Brasil, que aumentou ainda mais as dificuldades de todos os estados, especialmente Minas Gerais. Porque o governo Temer, como todos sabem, boicota o nosso estado. Governo esse que tem um apoio decidido do partido do candidato Anastasia. Minas Gerais. As pessoas se lembram bem do meu governo. As obras estão estampadas aí para todo mundo ver. Obras faraônicas, inúteis, luxuosas, como a cidade administrativa, que custou 2 bilhões de reais a preços de hoje. Dinheiro que faz imensa falta no caixa do Estado. Obra que foi feita sem nenhuma consulta à população, totalmente desnecessária. Mas não foi a única. Tem outra obra faraônica lá em Frutal, no Pontal do Triângulo, chamada Cidade das Águas. 450 milhões de reais jogados fora numa obra também inútil. Tem outra obra lá em São João del Rei, um centro de convenções, 150 milhões de reais, totalmente inútil para 1.000 pessoas, nunca foi usado. Essas são as obras dos governos tucano, fruto de uma gestão irresponsável. Minas Gerais. De fato, o Estado era invisível mesmo nos governos do PSDB. No nosso governo mudou. Nós criamos os fóruns regionais de governo, dividimos o Estado em 17 regiões. Eu, pessoalmente, fui aos 17 fóruns 2 vezes, em 2 rodadas, ouvindo as lideranças de cada local, lideranças políticas, religiosas, de trabalhadores, de empresários, colhendo as prioridades e começando a resolver os problemas. Apesar da falta de dinheiro, do rombo que foi deixado do orçamento, fizemos muito. Títulos de propriedade de terra. Só nesses 3 primeiros anos, 3.500 títulos. O governo anterior distribuiu 50 títulos. 40 mil ligações de luz elétrica na área rural. Só para dar um pequeno exemplo. Minas Gerais. Eu sou o defensor da candidatura do ex-presidente Lula. Eu acho que o ex-presidente está preso injustamente em Curitiba, fruto de uma perseguição política e judicial desvairada contra ele e contra o nosso partido. Eu acho que o presidente Lula tem o direito a ser candidato, deve ser candidato, e acho mais do que isso. Eu acho que o presidente Lula foi o melhor presidente que esse país já teve, o que mais cuidou de Minas Gerais, com enorme carinho. Fez aqui 3 universidades públicas, 43 institutos federais tecnológicos, escolas técnicas, construiu aqui 320 mil casas, governo Lula e governo Dilma, do Minha Casa Minha Vida. Enfim, foi um presidente muito bom para os mineiros e mineiras. Acho injusto que esteja preso e faço questão de deixar claro a minha posição. Eu sou partidário, aliado, apoiador do presidente Lula. Você prometeu
que haveria uma prioridade para a educação e até agora nós temos visto que você atrasa, divide e não paga os salários em dia. Dirlene, obrigado pela pergunta, porque permite que a gente esclareça para Minas Gerais inteiro tudo que nós fizemos pela educação nesses 3 anos e meio, praticamente, de governo. Primeiro, aumentamos o salário dos professores. Em média, o salário aumentou quase 50%. Retomamos as carreiras que tinham sido congeladas pelos governos dos tucanos, Aécio e Anastasia. Fizemos de novo as progressões de carreira, recompusemos o quadro da Secretaria de Educação, nós nomeamos 56 mil professores, reformamos 1.700 escolas, colocamos internet em 97% das escolas do Estado. Tudo isso nós fizemos apesar da extraordinária crise financeira e orçamentária que nós herdamos e que foi agravada pelo golpe de Estado patrocinado pelo PSDB, capitaneado por Aécio Neves, que hoje se esconde aí, não quer ser candidato a nada, e julgar o Brasil nessa enrascada. Oh, Minas Gerais. Previdência pública é um grande problema hoje de todos os estados, não é só de Minas Gerais, não. Todos os estados estão todos quebrados por causa da Previdência. Aqui a gente paga 22 bilhões por ano de folha de Previdência Pública, de aposentados, e arrecada 5,5 bilhões por ano. Esse é o déficit do Estado. Enquanto não tiver uma reforma séria da Previdência Pública, que tem que ser feita respeitando os direitos dos trabalhadores públicos, que tem que ser feita levando em conta tudo que foi conseguido ao longo da carreira de cada um, mas tem que ser feita. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. Nós pegamos um Estado quebrado e ainda por cima a maior crise econômica da história desse país. Todo mundo sabe disso. Não adianta querer culpar o governador vive angustiado porque não consegue pagar os seus funcionários da forma como gostaria. E isso não tem nada a ver com competência ou incompetência. Tem a ver com a herança maldita que nos foi deixada e com esse governo ilegítimo que aprofundou a recessão e quis impor aos estados um pacote fiscal perverso. Para aderir a ele, nós teríamos que vender as empresas estatais, mandar funcionários embora, cortar direito dos trabalhadores aposentados. Isso nós nos recusamos a fazer. Minas não vai se curvar a esse tipo de imposição que vem de Brasília, apoiado pelo PSDB. Oh, Minas Gerais. Nós precisamos consertar o Estado do estrago que foi feito pelos 12 anos de mandatos tucanos, que praticamente destruíram o nosso Estado. Nós estamos recompondo, com muito esforço, com muito trabalho, com compromisso com a nossa gente, num modelo participativo de governo, ouvindo as pessoas, com muitas dificuldades. São as dificuldades que o Brasil está enfrentando, mas nós vamos superá-las, com trabalho, com energia e com muita fé. Oh, Minas Gerais. Eu quero agradecer à Rede Band por ter nos proporcionado esse debate, aos telespectadores, aos colegas que estão aqui, os candidatos. Dizer a todos vocês que quero continuar colocando a minha experiência, o meu compromisso, o meu trabalho a serviço de Minas Gerais. Vocês escutaram aqui todos os candidatos, mas governador só havia um, que sou eu. Assumo a responsabilidade pelo governo que faço. Escutei de forma humilde, serena, todos os ataques, todas as críticas, todas as acusações. Muita coisa que foi levantada aqui não corresponde à verdade, números equivocados, faz parte da democracia. Não tem sido fácil governar Minas Gerais, mas temos feito isso. Temos atravessado essa tempestade com a mão firme no leme do barco e o barco dos mineiros não vai naufragar, não vai afundar. Eu tenho muito orgulho de ser mineiro, essa gente valorosa, trabalhadora, que está enfrentando a crise de cabeça erguida, e Minas está se saindo muito melhor que a grande maioria dos estados brasileiros nessa crise. Basta olhar para o lado e ver como está o estado do Rio de Janeiro, um estado lamentável da segurança pública, enquanto nós estamos batendo recordes aqui com os índices caindo. Só para dar um exemplo. Eu quero continuar governando Minas Gerais, do lado dos mineiros. Eu escolhi esse lado há muito tempo. Lá nos idos de 68, quando vim para a militância política, lutar pela liberdade, contra a ditadura, contra as injustiças, nunca mudei de time, nunca mudei de lado. Esse é o meu lado. E quero continuar fazendo um governo descentralizado, participativo, um governo democrático do lado dos mineiros. Nós vamos recuperar o equilíbrio econômico, vamos enfrentar essa crise como todos os brasileiros. Vamos nos livrar do pesadelo Temer agora no final desse ano. E se Deus quiser, eu tenho certeza, vamos ter anos muito felizes pela frente. E quero terminar dizendo aquilo que vai no meu coração, no coração de grande maioria dos mineiros. Lula livre!